Allahu Akbar. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Eu busco refúgio em Deus para me proteger do mal. Vamos falar hoje sobre os símbolos do islamismo. Muitas pessoas me perguntam diariamente sobre os símbolos do Islã. Então eu resolvi fazer uma matéria e passar para vocês. Entre os símbolos do Islã, mais representativos estão a lua crescente, com uma estrela, e o Hansá. O Hansá, ele é conhecido como a mão de Fátima. O verde também é bastante importante para nós muçulmanos, porque, segundo o Alcorão, o verde é a cor da roupa de todas as pessoas habitantes do paraíso. Então a cor verde é uma cor essencial para o Islã. A lua crescente com a estrela, além de representar soberania e dignidade, a lua crescente com a estrela é o símbolo da renovação da vida e da natureza, numa referência ao calendário lunar que rege a religião islâmica. A estrela indica ainda os 5 pilares da religião, que são a oração, a caridade, a fé, o jejum e a peregrinação. O Hansá, ou mão de Fátima, é um outro símbolo, tal como são 5 dedos das mãos. O Hansá representa os 5 pilares da fé. Fátima é o nome de uma das filhas do profeta Mohammed, o profeta da nossa religião, que tem Fátima como um modelo para suas mulheres, uma vez que nós acreditamos que ela não teve pecados. O Alcorão, ou Corão, é o livro sagrado da nossa fé, da fé islâmica. Ele é escrito em árabe. Nele consta a doutrina do islamismo, que se refere aos ensinamentos que Deus dirigiu ao profeta Muhammad. Zulfiqar. Zulfiqar é a espada de Maomé. É mais um importante símbolo do islamismo, que representa a distinção entre os conceitos de certo e errado. Muhammad transferiu a arma para o grande guerreiro, que também era seu primo, chamado Imam Ali. E ao fazer isso, disse a famosa frase: não existe nenhum herói, mas Ali. Não existe nenhuma espada, exceto Zulfiqar. Contas. Tal como um terço dos católicos, chamado também como terço islâmico, é um objeto que utiliza nas suas orações, todo muçulmano. Chama de subha e tem 99 contas. Em cada uma delas é dito um dos nomes de Deus. Na conta número 100, os crentes da fé islâmica cantam Alá. Pode-se também dizer Allahu Akbar 33 vezes, Subhanallah 33 vezes,
e Alhamdulillah 34 vezes. A religião do diálogo. O Islã é a mensagem do intelecto, da razão, da ciência, do diálogo e do esclarecimento, uma vez que elucida qualquer assunto ou questão. No Islã não existe uma pergunta sem resposta, e por isso o Islã não aceita o terrorismo teórico, ou seja, não aceita a imposição de uma opinião e teoria sobre outrem. Isso é completamente repudiado pela religião islâmica. O Islã inclui em todos os campos da vida. Se baseia no equilíbrio entre diversos campos, tanto material quanto espiritual. Assim, a doutrina islâmica liga a mesquita à universidade, o trabalho à casa, a devoção à política. Se infiltra em diversas áreas, tais como a medicina, sociologia, educação, devoção, política, economia, esporte, planejamento, os direitos e deveres e a legislação. A religião islâmica é uma conduta que influi em todos os campos ligados ao Estado, sociedade, família e ao ser humano. O Islã é uma religião completa e preenche os vazios que possam existir na sociedade e no ser humano, no que tange a questão materiais e espirituais. Ela é uma religião de virtude e de ética. Um dos atributos mais importantes do Islã é sua amplitude moral e ética, sempre presente em nossa política, trabalho, família, educação e em todos os outros campos da vida. Ao mesmo tempo, o Islã nos convida a nos afastarmos de tudo aquilo que é imoral e prejudicial. A religião da sabedoria e do conhecimento. Os primeiros versículos que foram revelados pelo profeta Muhammad são: lê em nome do teu Senhor que o criou. Criou o homem de algo que se agarra, coágulo. Lê que o teu Senhor é o mais generoso, que ensinou através da pena, ensinou ao homem o que este não sabia. Buscar o conhecimento é obrigatório no Islã. Conhecimentos que trazem benefícios à sociedade, que não sejam maléficos e destrutivos. Os conhecimentos maléficos são proibidos e considerados como pecado no Islã. O Islã aceita o que é lícito e proíbe o que é ilícito. Ele nos convida a não seguir cegamente os costumes e as culturas dos antepassados, mas incentiva a meditação, o pensamento ativo e o equilíbrio mental. Pois somente assim não seremos ignorantes e seguiremos a verdade. Ele nos ordena a evoluir os nossos pensamentos, incentiva a descoberta e o estudo das ciências humanas e naturais, para que possamos correlacionar o ser humano ao Criador. Esta religião é uma religião que ilumina os povos. Teve uma grande contribuição no destino da humanidade, ao elevar e ensinar as nações fortes que carregavam a bandeira da orientação e da verdade. Isso não se limita somente à época de locus de sua revelação. O Islã ensinou, despertou e elevou as nações e os povos todo do mundo. E nunca restringiu os benefícios da sua grande civilização, avançando em todos os campos, como na química, na medicina, na física, na matemática, na astrologia e em outras ciências, e divulgando seus conhecimentos e descobertas por toda a humanidade. Desse modo, a civilização islâmica foi seguindo até chegar aos povos europeus e asiáticos. Os alçou e orientou para o caminho da felicidade. E com isso teve um grande papel em civilizar e ensinar povos europeus. Por isso que o Islã proibiu a destruição de almas, do corpo, da mente e do espírito humano, pois proíbe o consumo de qualquer tipo de droga, qualquer coisa impura, uma vez que contamina a alma e acaba tendo resultado um ser humano criminoso e doentio, e que resulta em um ponto negativo para a sociedade. A religião islâmica não é uma religião baseada somente na devoção,
Ela está ligada a toda a vida do ser humano. Todos os aspectos da vida humana dizem respeito ao Islã, sejam eles no plano individual, social ou político. O Islã foi o ponto de partida de todas as atitudes e práticas do profeta Muhammad. Ele se baseou nas leis para fundar um Estado e um governo islâmico que protegeu os oprimidos, injustiçados, pobres e fracos. O Islã é a única religião que transformou seus lemas e orientações em verdades materiais, que podem ser vividas entre os indivíduos. Com o esforço do profeta Muhammad e seus companheiros, o Islã fundou o primeiro Estado divino na face da terra, na cidade de Medina, aonde se encontra a sagrada mesquita de Meca. O Islã não está limitado a territórios, países, etnia, cores, nacionalidades, idiomas ou idades. O Islã se abre e inclui qualquer ser humano, pelo simples motivo dele ser humano. Os ensinamentos islâmicos são uma mensagem universal. É a religião completa, que se baseia no amor e nos pontos comuns entre os seres humanos por serem da mesma criação. O Islã não discrimina ninguém. O Islã não veio para o povo árabe. O Islã veio para a humanidade. Assim como a religião cristã não veio para o povo judeu. A religião cristã veio para a humanidade. O Islã considera a vida humana sagrada. A ofensa contra esta vida é considerada uma ofensa contra toda a humanidade. Sendo assim, o Islã condena o terrorismo. O verdadeiro muçulmano condena o terrorismo. O Islã proibiu matar a alma inocente, mesmo se tratando de um bebê dentro do útero da mãe. O Islã também considera a ofensa contra si próprio um insulto contra toda a humanidade. Por ser humano, não tem poder sobre si, este poder é de Deus apenas. Você não pode tirar uma coisa que você não pode dar. Sendo assim, você não pode tirar a vida de ninguém. Por isso o Islã crê que o assassino permanecerá eternamente no inferno. Deus disse no seu livro sagrado: quem matar uma pessoa sem que ela tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. O profeta Muhammad disse: para Deus acabar com o universo todo, é mais fácil do que testemunhar o derramamento de sangue sem justiça. O ser humano sempre deve ser respeitado. Qualquer ofensa baseada em sua cor, etnia, idade, origem, sexo, situação física ou financeira é considerado um pecado e um crime no Islã. O Islã, por ser a sua última mensagem celestial revelada, foi representada por Deus, permanecendo intacto até o final dos tempos. O Alcorão Sagrado é o grande milagre do profeta Muhammad, pois é eterno e se diferencia de outras mensagens todas de profetas anteriores, que tiveram seus milagres limitados a determinados locais e épocas. A promessa divina será cumprida em toda a face da terra, quando o Imã Mahdi, junto com o profeta Jesus, voltarem e fundarem o Estado e o governo justo e verdadeiro no mundo todo. Só teremos um governo justo e verdadeiro depois da vinda de Jesus nessa terra. Não existe outra forma. Boa parte da população ocidental acredita que o mundo islâmico é aquela porção de países do Oriente Médio que tem como idioma oficial o árabe. Por isso são indevidamente considerados árabes alguns países de maioria islâmica, mas que têm outros idiomas, como Turquia, língua turca e curda, o Irã fala persa, Afeganistão, Pashto, Adari e Paquistão, Urdu, Panjabi. Existem atualmente cerca de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo, como são denominados os adeptos do islamismo. A maioria vive na Ásia, onde a região foi revelada por Deus através do profeta Muhammad e ganhou o mundo há cerca de 1.400 anos. Da Ásia, os muçulmanos passaram para o Monte da África, onde foram chamados de mouros, e parte da Europa entregaram-se com populações locais, miscigenando-se
com africanos, europeus da Península Ibérica e Itálica e outros povos. Hoje eles são presentes também entre europeus, norte-americanos e até brasileiros. No Brasil, o islamismo na África subsaariana repercutiu de forma indireta na história do Brasil colonial, uma vez que muitos escravos trazidos ao país praticavam o islamismo. A maioria desses escravos exerciam atividades agrárias, mas os escravos das áreas urbanas ultrapassaram o limite da relação com seus senhores, entrando em contato com diferentes grupos sociais, fazendo com que o islamismo se propagasse mais rapidamente. No contexto urbano, os escravos muçulmanos se diferenciavam dos demais por serem instruídos e por não aceitarem a imposição religiosa de seus senhores. Os senhores convertiam seus escravos ao catolicismo através do batismo, ignorando as crenças dos mesmos, mas isso contribuiu para que os muçulmanos ficassem ainda mais unidos em sua prática religiosa. Sendo assim, podemos resumir que o cristianismo matou muito, julgando as pessoas bruxas, como a história conta. E também era terrorismo. A aquisição protestante também matou milhares de pessoas. As religiões vêm matando desde o início do mundo. Mas não podemos julgar as escrituras de Deus perante as atrocidades que vêm cometendo as pessoas. Em 1835, os escravos muçulmanos organizaram na Bahia a Revolta dos Malés contra a escravidão. Alguns historiadores assinalaram a notável organização do movimento durante essa revolta, que foi muito importante para o enfraquecimento do sistema escravocrata. Seus principais líderes, quando capturados em batalha, foram devolvidos ao continente africano, pois os militares temiam que, caso fossem executados, a fé dos combatentes remanescentes aumentasse. Antes de chegar ao Brasil, Heitor Furtado de Mendonça, padre português e primeiro inquisidor oficial em terras brasileiras, visitou colônias portuguesas na África, onde identificou os procedimentos religiosos nativos daquele continente, tendo adendado pelo reino do Benin, que, mediante aliança político-comercial com Portugal, serviu de porto para o comércio de escravos. Já no Brasil, Furtado assinalou os costumes dos maometanos, seguidores de Maomé, tais como oração do Salatu Juma, oração de sexta-feira, o não consumo de carne ou gordura de porco e de bebidas alcoólicas, a escrita de caracteres árabes e a leitura de livros como o Alcorão. Atualmente, o Islã no Brasil, segundo instituições islâmicas, conta com cerca de 1 milhão de fiéis, 50 mesquitas e mais de 80 centros islâmicos espalhados no Brasil. A maior parte dos muçulmanos brasileiros vive nos estados de São Paulo e Paraná, mas também existem comunidades significativas no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Grande parte desses muçulmanos são descendentes de imigrantes sírios libaneses, que fixaram residência no país durante a Primeira Guerra Mundial, e eram chamados de turcos, pois eram súditos do Império Otomano, que foi derrotado e extinto naquele conflito. Grande parte desses imigrantes veio para o Brasil por serem contrários ao domínio turco e também por não serem recrutados pelo exército do Império. Serem chamados de turco para eles era uma grande ofensa, mas mesmo assim o rótulo permaneceu e foi assimilado até hoje. E inclusive chegou a ser aplicado aos judeus, por quem mal conhecia as diferenças entre todos os povos. Além dos que fugiram do regime otomano, muitos sírios e libaneses emigraram no fim do século XIX e no início do século XX por causa da pobreza e da falta de oportunidade de trabalho da sua terra natal. Não eram majoritariamente muçulmanos, mas cristãos. O Brasil também recebeu uma quantidade significativa de refugiados dos conflitos entre israelenses e palestinos, da Guerra do Líbano de 1982 e dos recentes conflitos do Iraque. Na cidade de São Paulo existe cerca de 10 mesquitas, dentre as quais a Mesquita Brasil,
a primeira da América Latina, inaugurada em 1929. O movimento da construção de mesquitas começou nos anos de 1980 e teve uma forte aceleração desde então. A partir desta época, o Islã começa a ser mais prioritariamente difundido no Brasil e a comunidade se fortalece, une e organiza-se consideravelmente. Digno de nota é a harmoniosa convivência entre as duas correntes islâmicas, xiita e sunita, e as diversas nacionalidades árabes. No Brasil, a comunidade, meritoriamente, deixa as diferenças de lado, dialoga e mantém-se unida, e fortalece os laços de solidariedade, a ponto de participar de cerimônias religiosas, comemorações congregacionais, celebração do mês do Ramadã, funerais e outras. Junto, inclusive, podemos citar o caso do bairro paulistano do Brás, que conta com duas enormes mesquitas das duas grandes escolas islâmicas, uma xiita e uma sunita, construídas bem próximas, separadas apenas por um quarteirão. A comunidade tem se inserido na sociedade através da cultura com escolas, cursos, bibliotecas, palestras, website, acompanhamentos religiosos, conquista de espaço na mídia e publicação de livros e revistas. Um dos sinais de evolução e do aumento do número de adeptos do Islã é a existência de muçulmanos que participam do governo e nos parlamentos do Brasil. As mulheres muçulmanas possuem total liberdade para expressar sua religião através do uso do véu, podendo até utilizar foto com véu na cédula de identidade ou do passaporte brasileiro. Os muçulmanos podem também registrar seus filhos com nomes islâmicos. Esta é uma política nova, mais afinada com a diversidade religiosa e cultural do Brasil. Hoje em dia, as comunidades islâmicas, estabelecidas em grandes números em certas regiões, manifestam normalmente sua cultura e costumes. Como exemplo, temos restaurantes com seus pratos típicos, açougues com carne halal, abatida segundo o rito islâmico, comércio e produção de produtos alimentícios inspecionados por instituições islâmicas e seus respectivos líderes religiosos. E este item corresponde a um grande volume de exortação do Brasil aos países islâmicos. O Centro Islâmico no Brasil vem participando dessas múltiplas atividades, sob a liderança de sua eminência Sheikh Taleb Hussein Al-Aqansi, e também feito um trabalho intenso, principalmente na área social e cultural. Um mecanismo de grande importância utilizado para a inserção cultural tem sido a internet. O Centro Islâmico no Brasil foi um dos pioneiros nesta área, sendo que atualmente seu website é um dos mais visitados entre os websites islâmicos. Outra frente de inserção e promoção sociocultural da comunidade muçulmana do Brasil se dá com a construção de hospitais, instituições de caridade, orfanato e com a elaboração de sistemas de assistência psicológica, ajuda financeira e apoio aos necessitados. Hoje, os muçulmanos ocupam um grande espaço no campo da economia, da política, da saúde e da cultura, e etc. Isso é fruto da política brasileira e desde grandioso país que recebeu de braços abertos os seguidores dessa religião e os apoiou em seus mais difíceis momentos. E hoje, as relações entre os países islâmicos e o Brasil possuem laços mais firmes e fortes, pois existe um amplo respeito mútuo entre os países. O Islã no Brasil consta com um número de crescente de interessados que diariamente procuram as instituições islâmicas, mesquitas, isso devido a já haver um número significativo de centros islâmicos e mesquitas, principalmente a grande exposição da mídia. O perfil dos interessados são os mais variados possíveis: estudantes, donas de casa, professores, pesquisadores, jovens, idosos e adeptos de outras religiões. O Islã não veio para separar, mas para juntar. Não queremos trazer ninguém para o islamismo. Queremos caminhar juntos. Existe uma diferença enorme em cultura árabe e religião islâmica. Nós somos um povo que viemos para unir, para juntar, para tentar fazer o melhor para aqueles que estão ao nosso redor, os seres humanos. Não somos uma religião do povo árabe, somos uma religião da humanidade. Engana-se quem acha que para ser muçulmano tem que falar árabe, tem que ser árabe. Não, para ser muçulmano basta ser humano.
criatura de Deus. O Islã atualmente é uma religião que mais cresce no planeta. Pedimos para Deus que nos dê força e a sabedoria para cumprirmos com o nosso dever na propagação do Islã. E que nos dê força para podermos ajudar as pessoas e levar o bem, levar a paz e o amor também à humanidade. Sabemos sim que a nossa religião é confundida com o terrorismo, pois as mídias pregam isso. E sabemos também que nos países islâmicos a maioria são muçulmanos, então qualquer ato criminoso que acontece naqueles países só pode ser feito por muçulmanos. Assim como no Brasil, o tráfico de droga é feito por povo cristão, porque é um país com maior quantidade de cristão. O país do Brasil é um país que tem maior quantidade, o cristianismo predomina. Então qualquer ato ilícito é mais fácil que seja cometido por um cristão, porque o país é um país cristão praticamente. Assim como lá fora a maioria são muçulmanos, então qualquer ato cometido será por um muçulmano. Mas isso não quer dizer que esse muçulmano segue a religião islâmica, segue o Alcorão. Porque aquele que comete atrocidade, que comete algum ato ilícito, ele não pode ser digno de dizer que tem uma religião. Assim como os cristãos que cometem atos ilícitos no Brasil não podem ser considerados cristãos. São pessoas que usam da religião, se escondem atrás da religião para cometer suas atrocidades. No dia que eu cometer algum ato ilícito, não julgue a minha religião, julgue a mim. Religião nenhuma veio ao mundo para pregar o mal. Toda religião que existe, seja ela qual for, é para o bem. Alguns líderes religiosos usam da religião para cometer atrocidades. Vamos prestar atenção no que nós estamos seguindo, mas não a respeito da religião, a respeito das pessoas que estão liderando aquela religião. Porque gente boa e gente ruim tem em todo lugar. O Aleikum Salam, wa rahmatullahi. Que Alá abençoe a todos. E obrigado por me aturarem mais uma vez.